Mas Carlo Ancelotti está com uma dor de cabeça gigante, certo? Rodrigo, há exatamente um mês, Carlo Ancelotti dizia que já tinha escalação do Brasil pronta para o primeiro jogo. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo e também a escalação bastante definida da lista final. Nós gravamos um vídeo e inocentemente não soltamos logo com a escalação da gente, né? E essa escalação eu tenho certeza que ela não existe mais. Porque já temos aí, além de Rodrigo que já estava fora da Copa, né? Desde aquela antes daquela convocação, antes daquela dos amistosos contra a França e Croácia, não temos agora Militão e provavelmente não teremos também Estevão. Exato. Então, eu acho E, que complicou o negócio, né? inclusive, né, Rafa, dando um spoiler desse vídeo que nunca veio ao ar, perdemos o material aí graças a todas essas confusões. Militão era um cara que você botou na sua lateral, né? Foram um dos pouquíssimos nomes que a gente discordou, porque a proposta do vídeo lá na época era a gente, baseado na fala de Ancelotti, né? Eu tentar montar os 11 que tinha na cabeça dele e Rafa tentar montar os 11 que tinha na cabeça dele também. E aí uma das coisas que a gente discordou foi essa, porque eu botei o Wesley na direita pelas participações, enfim, pela característica dele, Rafa achou que ele ia ser mais conservador que ele ia de Militão. Então, acho que se a gente botasse agora seria um pontinho para mim, mais por exclusão do que por opção em si. E muda muito, né, Rafa? Assim, porque além das peças, de repente a gente vai mudar o jeito de jogar, né? Porque quando você tira Estevão ali, Militão nem tanto porque é lateral, é algo mais fácil de se resolver, de manter alguém ali na posição. Mas quando a gente tá falando de um possível Estevão, que tem uma característica muito forte do X1, mas que corta mais para dentro, enquanto Luiz Henrique é um cara que joga, né, um pouco mais aberto, digamos assim. Estevão tem mais o cacuete de cortar para dentro, né, e tentar finalizar, chegar junto, tabelar. Luiz Henrique ainda é um cara que joga um pouco mais aberto, apesar de ser da mesma posição, mas são características ali, né, um pouquinho diferente, mesmo jogando do mesmo lado, e que isso termina que pode interferir e cascatear, né, nos outros três que jogam ali naquele 4-2-4 da seleção. Então, certamente vai ter mudança aí. Não sei se vai cair alguém, né? Jogou Cunha, Estevão não jogou nesse amistoso, né? Então não sei se Isso. aquele quarteto ali ele vai se manter ou se por característica, por preencher o campo, né? A ideia de Ancelotti vai se manter. A Martinelli, que era um cara que não foi titular, né? Muitas vezes, assim, quando o Ancelotti foi titular nesse jogo. Pode ser que apareça realmente a posição dele, mas enfim. Isso aí a gente vai saber mais pra frente. E já falando de seleção, né, Rafa? Lembrar que semana que vem a gente vai fazer o último Radar Canarinho oficial antes da convocação da Copa do Mundo, né? Que é aquele programa onde a gente estuda, né, sobre a galera que vem sendo convocada ou que está sendo olhada por Ancelotti. Ali a gente traz o nome, traz como ele poderia ser utilizado no Brasil, por que a gente acha que ele vai estar dentro ou não, porque ele é uma posição, né, forte ou não para Ancelotti nessa próxima escolha. Então, realmente, quinta-feira que vem a gente vai ter uma live mais do que especial aí. Exatamente, mas vamos começar já com a brincadeira, tá? Qual é a sua escalação da seleção? Quem tiver aí no chat, já deixa a sua escalação também, tá? Já dá o teu chute aí. Lembrando que Alisson estava lesionado, Gabriel Magalhães estava lesionado, Marquinhos só jogou a segunda partida, certo? Alexandre do Flamengo estava lesionado nos últimos amistosos. Bruno Guimarães estava fora. Estevão, como a gente falou, também não jogou, certo? O ataque do ataque para frente estava um pouco mais inteiro. Mas vamos começar pelo gol, né? Já vou te colocar aqui na fogueira. Aquela bola recuada aqui pro goleiro, assim, sem ele esperar. Goleiro, quem é teu goleiro? Bicho, apesar do que eu falei na live de vocês passada, que eu comentei falando de Alisson, eu acho que ainda é Alisson, bicho. Eu acho que Ederson foi pra Turquia e ainda, e assim, é aquela coisa, é um campeonato que é um nível abaixo que se fosse pra se destacar, era pra se destacar mais, né? Então, até agora, assim, não teve, não que ele tenha sido ido mal, mas também não teve grandes destaques. Então, assim, apesar de o pessoal tá falando que Alisson tá na porta de saída já do Liverpool e tal, né? Mas eu acho que ele é um cara que ainda
é um alto nível. Digamos que a gente não tá no melhor momento de goleiro, porque não tem ninguém despontando assim, tipo, porra, ameaçando esses caras, né? Eu acho que dá pra dizer isso. Então, pra mim ainda é ele, velho. Eu sei que o meu amigo Bruno Feola, não, que ele diz que é o goleiro gato e que tem mais hype do que tudo e tal, mas eu ainda acho que ele é o melhor mesmo. Rodrigo? Não, concordo com tudo que Eber falou aí. E, assim, é, ele não vem realmente no melhor momento da sua carreira, mas a gente trouxe, por exemplo, né, Rafa? Acho que não lembro se foi do The Athletic que tu trouxe semana passada aqui. O nome dos principais goleiros, né, do mundo, algo assim. E Alisson estava no top 3, o que mostra a força dele dentro da Europa, né, que é a liga principal. Concordo também com o que falou com a relação de Ederson ali, até porque, né, ele vai jogar num dos times grandes da Turquia ali, que teoricamente, né, propõe mais o jogo, é um time mais dominante, é um time que, entre aspas, né, teoricamente ali, sofre menos, então realmente é mais difícil, mas aí eu tô com o Heber também, eu acho que assim, não tem muito o que falar, não tem muito o que se preocupar, é Alisson titular da seleção e caso não seja Alisson, para mim, na minha opinião, o banco, a segunda opção, né, entre os três goleiros é Ederson também, sem muita discussão e sem sombra de dúvidas. Só não iria de Alisson se fosse questão clínica. Que é o que preocupa nesse momento, né? Que Alisson já tá aí, acho que foi a 7ª lesão muscular de Alisson nesse último ciclo, né, de Copa do Mundo. Então, realmente preocupa. Ele que teve que ir para a imprensa desmentir o seu treinador, né? Que falou que não sabia se ele voltava. Mas esse ano ele foi lá, não, estarei de volta, calma aí, também não é assim, tá? Aparecerei em breve no Liverpool, que está no seu último mês aí de disputa, né? Só tem o campeonato inglês, não está brigando por mais nada, já está garantido basicamente também na Champions League, então não tem muito o que se preocupar o Liverpool para o restante da temporada, né? O goleiro é Alisson, não tem pra onde correr. Também concordo com vocês, mas eu realmente, cada dia que passa, eu acredito que até a posição número 2 tá meio em dúvida e talvez, tá? Talvez Bento se torne esse número 2 aí, ao invés de Ederson, tá? Vamos dar César o que é de pelas César, lesões né? também, né? A quantidade de convocação, Bento tem sido mais constante na lista. Há muito contragosto da gente, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Não é um goleiro que pra mim iria ser convocado. Eu iria com outro goleiro de terceiro goleiro. Mas Mas Quem uma coisa, né, Rafa? Maria, Eu achei Rodrigo? assim. É porque a gente também tem que ver. Vai ser a primeira competição oficial de Ancelotti e tal. Mas uma coisa ele tá convocando ali pra amistoso e tal. Mas sabe ali, na hora do bicho pegar mesmo ali, uma estreia de Copa do Mundo, um exemplo. O Alisson não tá recuperado. Será que ele vai jogar essa bomba na mão de Bento, sabe? Será que ele vai ter essa confiança mesmo? Porque uma coisa é você ter o goleiro ali que você leva pra amistoso, é um cenário mais calmo, né? E a outra coisa não, velho, é uma estreia de Copa do Mundo, é uma bomba realmente, uma bomba relógio ali na mão. Talvez isso aí mude um pouquinho a opinião dele, mas se for por números, dentro de Ancelotti, eu acho que realmente Bento tem mais chance de ser esse goleiro reserva, né? Apesar de eu não concordar. Tem mais alguém É... que vocês acham que, assim, digamos que um desses dois caras aí, Ederson ou Bento, não posso sair. Quem era o próximo cara da lista? Eu realmente tô perguntando porque eu não sei mesmo, assim, eu não sei quem é que tá. Eu sei que teve uns caras daqui que foram convocados e tal, mas eu não vi quem é que realmente teria chance de ir, não. Junto com eles, assim, né? Com esses três, quem teve a maior quantidade de convocação foi o Hugo Souza, né? Do Corinthians ali, o que tem uma valência que eu acho interessante, que é a parada dos pênaltis, né? É um grande pegador de pênalti. Ele já teve também, assim como o Alisson, como o Ederson, ele já teve momento melhor no Corinthians, né? Assim que ele chegou, foi um negócio ali fenomenal. Mas é um cara que eu me agrado da ideia dele ser um terceiro goleiro. Primeiro por essa questão de pênalti, por estar num clube de pressão, por estar jogando sob pressão o tempo todo, né? O Corinthians é um time que sofre quando joga, então ele tá se mostrando ativo, tá jogando tipo relativamente bem ali, é um cara novo, até para pegar esse bastão, sabe, de goleiro de seleção. Ele chegou no Corinthians ali, foi capitão, né, logo no começo, então acho que tem um mínimo de liderança de dizer, bicho, já passou por momentos muito ruins na carreira, conseguiu se recuperar, né, saiu ali do Flamengo, que é um clube gigantesco, agora tá no Corinthians, enfim. Então eu gostava mais da ideia de ter ele como terceiro goleiro, principalmente pelo pênalti e também pensando um pouco mais nessa passada de bastão para as próximas Copas. Mas assim, acho que tanto o Bento quanto ele tá um nível bem abaixo dos dois primeiros que a gente já falou aqui.
É, por mim, o terceiro goleiro já era o Souza, né? Mas a gente não tá no, realmente, o Brasil não tá no bom momento de goleiros, né? Pelo menos os que vêm sendo convocados. Tinha gente pedindo Fábio, eu acho que Fábio sempre é uma grande ilusão, tá? Não vai, 45 anos, nem a idade nem é um problema. Eu só acho, eu sempre vou ter uma métrica aqui, eu acho que ele só tem um jogador que tá fora da lista que ele pode chamar, tá? Só tem um jogador. Da lista eu digo, que ele já chamou. Seria muito Exato. incoerente da parte de Ancelotti ele chamar algum atleta que ele não convocou em outras convocações. Mas enfim, não E vamos tu não nos quis dizer o nome preocupar dele com isso não, por né? momento. Todo mundo sabe, é inominável, né? O nosso famoso NH, né? Neymar hipotético. Não sei o que está acontecendo com a minha câmera, tá meio estranha aqui hoje, mas vamos embora. Bom, mas vamos passar pelo time titular, tá? Para isso aqui até ser um pouco mais rápido, senão a gente não sai daqui hoje, a gente vai ficar discutindo vários nomes. Lateral direito. Agora sem Militão, eu tendo a concordar com o que o Rodrigo tinha falado no passado. Agora acho que a vaga é de Wesley, sem dúvida alguma. Eu acho que ele vai ser o titular desde o começo e vai ser o cara que vai ser mais liberado e que pode ser o grande alvo, pode ter um alvo nas costas dele durante a Copa do Mundo inteira, né? É isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, porque como o Brasil já joga nesse esquema de caras muito abertos, muito ofensivo nos lados, praticamente só tem contenção no meio, assim, pela impressão que eu tenho. Tem uns laterais que ficam mais, assim, que apoiam, mas que esses caras que. Porque o Wesley é muito. Essa impressão que eu tenho é que ele é mais ofensivo, né? Então, assim. Será que né, não era o caso de ter um cara que fizesse mais contenção ali? Porque se o Brasil vai propor jogo, que eu acho que é o que vai acontecer, né? A não ser que ele realmente decida jogar no contra-ataque, como vem acontecendo, mas assim, se ele vai propor jogo, aí ele vai estar constantemente se expondo a essa situação. Agora, se for realmente vai jogar só no contra-ataque, aí tudo bem. O Wesley, pra mim, é 100% garantido tá ali. Ah. Não, eu acho que a ideia dele, eu não diria contra-ataque, porque eu acho que contra-ataque é uma palavra muito pesada, mas assim, eu acho que ele vai jogar propondo o jogo, não é nem por opção dele, é por quem vai enfrentar o Brasil. Ninguém tem coragem de propor o jogo contra o Brasil, Sim, sim, principalmente nessa sim, sim. primeira fase, sabe? Talvez ali o Marrocos vai jogar de igual para igual, mas no geral, acho que todo mundo imagina uma grande posse de bola, né, em termos de números assim para o Brasil. Consequentemente teria mais a bola no pé. É, e também, o que levou o Wesley para a seleção brasileira não foi a parte defensiva, foi a parte ofensiva. Então é algo que, se ele quer explorar, ele vai Exatamente. explorar o ataque de Wesley, não a defesa. Mas eu acho que o que pode ser um fator que altere um pouquinho isso é quem vai fazer essa ponta direita, tá ligado? Porque, assim, Rafinha é um cara que recompõe muito, né? Então já ajudaria o Wesley nesse ponto. E Rafinha também, até por posição, né? Já que no Barcelona ele joga mais aberto, ele joga mais de esquerda para meio. É, e ele sendo canhoto, ele tem mais aquele cacuete, né? Como a gente fala, de puxar a bola para o meio, de carregar da direita para a esquerda, o que abre o corredor da direita para o Wesley atacar. Então, Aquele sabe, eu acho cacoete que isso Robin, né? aí. Exato, exatamente. Tá ligado? Então, assim, a gente abriria ainda mais um espaço para que o Wesley pudesse, né, trabalhar ali na parte que ele melhor faz. Mas aí, se for Luiz Henrique, que é um cara que é mais incisivo, que não corta tanto pro meio assim, talvez fique mais congestionado, sabe? E não sei se ele confia tanto na reposição de Luiz Henrique, apesar de ser um cara que também recompõe bem. Então eu acho que esse detalhezinho ali da frente é que vai terminar estourando lá atrás. E o meio também não tem muita gente que faz essa coisa de cobrir a lateral, né? Eu acho E que nem são caras. pode, né? Porque só tem dois, pô. E o Isso. cara sair pra cobrir a lateral, meu velho. Pois é, pois Tá é. ligado? Quem ganhou muita força com isso aí, acho que foi Ibanez, né? Que jogou de lateral direito ali na última. Tem uma corrente, né? Principalmente nas redes sociais aí, falando de Beraldo, a gente vai se aprofundar mais na próxima. No Radar Canarinho, né? Eu venho acompanhando o Beraldo, vou fazer uma análise mais profunda sobre ele. Não que ele jogue na direita, mas o fato dele estar jogando, né, de volante agora no PSG, né, acho que nos últimos 10 jogos, acho que ele jogou 8 de volante, algo desse tipo. Então ele não resolveria o problema da direita, mas seria mais um cara para compor a linha defensiva, que também joga de volante, né, que é uma posição que está carente em números do Brasil. Então ele teoricamente ganharia um meio campo a mais ali e conseguiria cobrir a zaga, que na direita, querendo ou não, goste ou não, a gente tem dois caras, que é o Wesley e Danilo, né, do Flamengo ali, gosta ou não, Rafael, eu sei que Rafael é muito defensor dele, mas é um cara que faz aquela posição e agora sem Militão tá mais perto ainda dele jogar.
Mas é como eu falei, assim, eu acho que vai depender muito de como a gente vai chegar na Copa, quem vai ser o cara ali, se ele já tem confiança pra botar Luiz Henrique de titular num jogo de Copa do Mundo, talvez altere o Wesley, mas vamos ver como é que ele vai montar essa seleção aí. Também, depois da partida de Danilo ali, tá ligado? Pode ser que ele considere, talvez, um meio campo com 3, e aí dá pra liberar ainda mais o Wesley, porque a gente não tem Estevão, então acho que só na época do treino ali, mas no geral eu acho que a formação mesmo não deve mudar. Eu acho que vai ser um 4-2-4 e a pessoa que se sentir mais confortável em jogar como ponta direita é que vai definir quem vai jogar atrás. Eu realmente me incomoda muito quando a gente vê as pessoas armando a seleção brasileira numa formação que não seja 4-2-4. Num 4-3-3, num 4-2-1-3. Eu me pergunto realmente se as pessoas estão assistindo o jogo da seleção ou não. Porque claramente a formação é um 4-2-4. Quando a gente tem um lateral feito Wesley, o cara entra lá na área, na ponta, então é teimosia. E eu também, assim, Rodrigo, eu até entendo essa possibilidade de a gente pensar no meio de campo com 3 jogadores, principalmente pelo que o Danilo vem jogando, que o Bruno Guimarães vem voltando de lesão, apesar de já estar sendo titular no Arsenal. Por sinal, o Wesley também, que tinha se lesionado, voltou no último fim de semana. E incrivelmente, mais uma vez, de ala esquerda, o cara já entra e joga 90 minutos, pô. Aí a galera não entende porque o jogador estoura depois, porque a gente tá com uma quantidade enorme de lesão de posterior. Mas enfim, o Wesley na lateral direita, todo mundo aceita isso aí? Uhum. Apesar de achar que Danilo vai assumir essa titularidade em algum momento, tá? Isso aí, Anota aí. Miolo de zaga, acho que o miolo de zaga é Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Vocês têm algum outro nome que substituiria algum dos dois? Não. Isso aí tá batido. Que por sinal, galerinha, se vocês queriam que Marquinhos fizesse alguma coisa naquele lance contra a Luiz Dias, ele só podia fazer uma coisa ali, tá? Era o pênalti. Fora isso, ele não tinha mais o que fazer. Quem não viu o jogo essa semana, né? PSG e Bayern, aquela partidaça, né? Jogo do ano até o momento, né? Ou jogo da temporada Champions League, diga como você preferir. Mas o passe perfeito, o domínio mais ainda. Velho, quando o modo que Marquinhos chega, ele não tinha o que fazer. Era só rezar para ele chutar para fora. Porque se ele vai para um lado, o cara volta. Se ele vai para o correto, o cara volta do mesmo jeito. Enfim, ele estava em total desvantagem, não tem muito o que fazer. E na lateral esquerda, só uma pode coisa falar. que Rodrigo falou, que eu gostei, esse lance de Beraldo, eu acho que principalmente quando for jogar contra, por exemplo, a Escócia, né, o grupo do Brasil é o quê? Escócia, Haiti e Marrocos, né? Isso. Marrocos Isso. eu acho que não dá, eu acho que é meio arriscado botar um cara que sai, mas um cara que joga de zagueiro e tem a saída de bola, assim, porque vai ficar nisso, vai ter que estar, como tu falou, vai ter que ficar propondo o jogo toda hora. Então, velho, esses zagueiros vão estar jogando ali no meio campo, bicho. Principalmente contra a Haiti e tal. Então, porra, bota um cara de repente que tem um pouco mais de... que não precisa estar contendo tanto, que é mais... possa armar um pouco ali, um pouquinho, né, funcionar como mais como um volante ali, quando tá com a bola, e só defender quando tá sem bola mesmo. Eu acho que o que vai acontecer, o que eu consigo imaginar é o Wesley sendo titular, mas Danilo ou Ibanhas entrando toda a partida. Por quê? Porque na teoria o Brasil vai conseguir fazer o resultado, quando der ali 60, 70, o Wesley vai cansar, não vai ter mais tanta força para chegar. Se der tudo certo, o Brasil vai estar ganhando o jogo, então ele faz o que ele até fez contra a Croácia, né? Ele bota Ibanhas ali para segurar um pouquinho. O Wesley muito provavelmente vai tomar amarelo, porque vai ter que subir, descer uma hora ou outra, vai fazer uma falta ali que vai tomar, então eu acho que a gente vai ter muito esse cenário. E aí pode ser que entre no que Rafa falou, de aí a gente vem em algum momento Danilo entrar. Talvez ele perceba ali que com os confrontos, principalmente o primeiro confronto contra o Marrocos e depois contra a Escócia, que são times mais físicos, né? O Wesley é um cara mais baixo, então, assim, contra o Brasil vai ter muita bola longa, né? Pra quebrar, disputar, fazer casquinha. O Wesley sai perdendo nisso, então talvez aí nessa continuidade ele perceba essa necessidade, mas ao mesmo tempo os volantes do Brasil, eles não são volantes criadores. Bruno Guimarães é um cara que sai muito bem pro jogo, inclusive a gente fala muito aqui, eu e Rafa, que ele é um dos melhores jogadores da era Ancelotti, finalizando, chegando, sempre todo jogo do Brasil ele chega, ele faz um chute fora da área, mas assim,
a questão de passe, de pisar na área, de estar tabelando lá na frente, não é uma característica dele. Então, se a gente já não tem isso por Douglas Santos, a gente vai só depender dos 4 lá da frente, sabe? A gente precisa de mais alguém ali para tentar carregar aquela bola. A gente sabe que Cunha se sacrifica muito na seleção por isso. Então, talvez fique, entre aspas, fácil de ser marcado, já que você sabe que a saída de bola vai ser só por Cunha ali no meio, ou por Bruno Guimarães, então a gente vai ter que abrir um pouquinho esse jogo. E o Wesley também seria esse cara que entrega isso, tá ligado? Então, assim, o Wesley tá meio que por característica, não é nem por uma qualidade absurda, mas por característica, é por isso que eu vejo ele sendo titular, mesmo quando o Militão tava bem, tá ligado? Foi isso aí que eu usei de argumento pra trazer que o Wesley seria meu titular. O lado de Bruno Guimarães, Rodrigo, eu só acho que infelizmente a lesão atrapalhou uma evolução justamente nesse quesito que você falou dele. Que se a gente lembrar partida contra a Coreia e até contra o Japão também, ele e Casemiro estavam se aproximando muito mais da área, né? Participando muito mais. Nos dois jogos, ambos, né, deixam Eles jogadores tabelam, na cara do eles gol. tabelam na meia lua, pô. Só que E assim, estavam melhorando muito nisso. então, mas assim, uma coisa é amistoso, uma coisa é você continuar com essa ofensividade numa Copa do Mundo, num jogo que você precisa do empate, num jogo que você já tá ganhando e você joga daqui a, sei lá, 3, 4 dias, tá ligado? Assim, eu acho que é muito campo pros caras correrem e ainda querer que eles façam o box-to-box numa competição relativamente curta, onde você vai ter suspensão, onde você vai ter jogo um em cima do outro, onde você vai ter um adversário, às vezes, que vai estar jogando a vida ali, que vai, sabe, eu acho que o cenário é um pouco diferente do que a gente vê nos amistosos. E querendo ou não, no amistoso aí a gente pegou a seleção do Japão, né, que era uma seleção que saía rápido pro jogo e aconteceu o que aconteceu, tá ligado? Então assim, eu acho que pelas peças que o Brasil tem, eu acho que o 4-2-4 é a escalação perfeita. Eu fiz até um vídeo falando de Matheus Cunha aqui, da importância dele, de ser esse cara que linka, né? E aí você joga ele carregando a bola, e aí você joga, porra, com 4 caras ofensivos ali que sabe chutar, sabe finalizar, sabe driblar. Todos os 4 têm essa característica, mas é claro que o meio-campo sofre com isso. Então, tratando-se de Copa do Mundo, eu acho difícil a gente ver Casemiro e Bruno Guimarães chegando e pisando na área os dois ao mesmo tempo, como chegou nos amistosos, sabe? Mas só conjectura também, né? Vamos ver. E falando, vou até puxar aqui um comentário aqui que João Carlos falou aqui, ó. Digo mais, Gabriel Magalhães não é confiável também, muita contusão e Marquinhos foi muito massa a partida da semi. Eu acho que Marquinhos não tem muito o que fazer. E Gabriel Magalhães, eu até puxei aqui a capivara, são 2 lesões no ano. Eu não acho. O pouco que eu vi, eu achei que Gabriel Magalhães, pô, perdeu alguns jogos, mas assim, quando ele tava, parece que tá bem, assim. Eu acho também, Pô, só se a gente estiver buscando aí, pô, uma perfeição, sabe? Ele tá aí, se não for o melhor zagueiro do mundo hoje na temporada, no geral, pode ser que ele venha aí de 2, 3 semanas ruins, mas no geral eu acho que se ele não for o melhor, ele é top 2, top 3. Então se a gente não confiar nem nele, velho, tá ligado? Assim, que acho que o Gabriel ficou... Bayern de Munique e o PSG agora é um jogo do cara guardar na memória, pô. Pra mim é top 10 jogos que eu já vi na minha vida facilmente. 5-4 e tal, claro que vai ter falha do zagueiro. Por quê? Porque os sistemas são todos ajustados, os técnicos vão achar espaço. Todo mundo que joga na linha ofensiva são monstruosos de bola, né? Então, velho, uma hora ou outra é inevitável que o cara vai tomar um drible, vai falhar, sabe? Vai dar um espacinho a mais ali que é só aquilo que precisa pro cara finalizar. Eu acho que é do jogo, velho. Eu acho que a gente tá bem de zagueiro. Não acho que tem muito que se preocupar, não. E eu acho que essa dupla de zaga tá fechada. Até porque, tirando o Militão, né? Eu acho que Militão era um cara que fica à altura desses dois titulares. Mas depois desses dois, a diferença já cai um pouquinho, já é significativa. Então, a dupla de titular é essa. Quem poderia entrar ali sem alterar tanto, eu acho que seria Militão, pelo nível de futebol que ele joga. Mas os outros, eu acho que ficam um pouquinho abaixo ainda. Então, é os dois, velho. Com certeza. E se você for olhar assim, tirar por esse jogo, tipo, Neuer, teve uma história que Neuer não defendeu nenhuma bola, tomou 5 gols. Nenhuma bola. Né? Aí, tipo, por causa disso, o cara é o pior goleiro do mundo. Simplesmente exato, ele é um dos melhores da história aí por causa disso. Foram 2 aí, times espetaculares, fazendo um ataque, um nível de aproveitamento no ataque que a gente não via, velho, não viu há muitos e muitos anos, né? Então, isso pra finalizar, vale lembrar, né, que Gabriel se machucou exatamente no amistoso contra Senegal. Foi a primeira lesão dele da temporada, se eu não estou enganado. E ele ficou aí cerca de um mês fora.
né? Se machucou no dia 15 de... Um mês não, mentira. Não, mais de um mês, perdão. 15 de novembro e voltou no dia 27 de dezembro pelo Arsenal. Acho que zaga a gente não tem muito o que discutir. Agora, a outra lateral esquerda, tá? Cada dia que passa, porque Alexandro, que é sempre convocado por Ancelotti, que vai pra Copa, nunca tá bem fisicamente. Eu realmente espero que agora nesses meses em sequência ele esteja bem melhor fisicamente. Mas é difícil, tá? É complicado. E Douglas Santos, pra mim, vai ser o dono dessa lateral esquerda. Não sei se vocês concordam comigo ou se vocês têm outro nome. Pra mim é parecido com o Wesley. É mais falta. Na verdade, não é falta de opção, porque, por exemplo, pra mim a gente já discutiu aqui. Eu acho que Juba merecia ter uma chance. Pra mim, Juba é um Wesley ainda melhor. É um cara que iria pelo viés ofensivo e tal, mas a gente sabe, né, por outras questões aí, enfim, que parece que não existe. Mas pelo que vem sendo convocado, pela concorrência, pelo Alexandre mesmo que você falou, eu acho que vai ser ele mesmo, até que algo grave aconteça, sabe? Ou uma falha muito grave, ou uma expulsão, e aí ele, quem entre muito bem, mas se ele continuar jogando assim, nota, sei lá, 5, 6, 7, nota mediana ali que ele vem jogando pelo Brasil, eu acho que não tem por que ele perder a posição, não. Bicho, eu acho que, assim, Alexandre, lógico, se ele tivesse 100% total, é um cara mais provado, né? Assim, aquela coisa do cara ser, né, já ter um histórico e tal, e experiência, blá blá blá. O Douglas Santos é um cara um pouco mais velho, mas jogou muito menos pela... Não é mais velho, eles são mais ou menos a mesma idade, né? Mas assim, Mas é um a cara... carreira é diferente, né? É um cara de 30 e... sei lá, 32 anos, quanto ele tem, não sei. Alexandre 35. Não, o Douglas Douglas Santos. Douglas 31. Deixa eu conferir aqui. Mas são dois caras. Vê, a gente tá num momento em que a gente tá dependendo de dois caras que não são a melhor coisa do mundo e tal. Mas assim, a seleção toda, se você for falar, a seleção toda tá passando por esse momento, né? De tipo, a lateral direita a gente tá tendo dúvida, a lateral esquerda a gente tá tendo dúvida. Tirando a zaga aí, o goleiro a gente falou aqui. Então, assim, velho, eu acho que é mais. É interessante que tudo que vocês falam e eu acompanho assim e tal. A sensação que eu tenho é que a escalação vai ser muito ditada pelo que o Ancelotti tem em mãos, sabe? Tipo assim, o que é que esse cara faz bem, o que é que eu posso fazer com esse time, sabe? Tipo assim, tentar tirar o melhor desses caras. Não dá pra dizer assim, porra, eu posso escolher 3, 4 caras e jogar do jeito que eu quiser aqui. Não, vai depender de quem tá podendo jogar, velho. Então, eu acho que Douglas Santos pode ser o cara. Tá, é aquela coisa de momento, né? Parece que ele tá num bom momento. Eu não acompanho muito a liga. Ele tá no Zenit, né? Eu não acompanho muito a liga, mas assim, parece que ele tá num bom momento. Eu acho que é mais importante ter um cara bem fisicamente, porque pra fazer essa cobertura, pra estar subindo e descendo, blá blá blá, se ele vai jogar assim, tem que ser esse cara. Então, velho, eu acho que seria dele mesmo. Agora não tenho nada contra também testar, né? Trazer alguém que possa pegar ali uns minutos ali no segundo tempo, né? Só tem que ter cuidado, porque os times estão jogando muito com essa coisa né, pela ponta também, e você tem um problema de cobertura ali nas laterais é o que mais pode ferrar, né? Porque no meio a gente tem segurança, mas nas laterais a gente não tem tanto, né? O que me incomoda disso são duas coisas. Primeiro que a gente tem que olhar também quem são os outros laterais da Copa do Mundo, sabe? Assim, tirando a França, né, e a Espanha, que são, pra mim, seleções que estão em outra prateleira, velho, aí tem Hakimi, beleza, no Marrocos, que é um monstro, aí você vai pegar ali... Que talvez não jogue a Copa, né? Talvez não jogue a Copa, exato. Aí você vai pegar, sei lá, uma outra seleção que tem um lateral muito bom, mas o outro não é tanto, sabe? Então, assim... Bicho, calma também, não é só o Brasil que tem problema na lateral, e os laterais do Brasil não são nota 0 e o das outras seleções são nota 9 não, pô. A sabe? posição vive uma crise gigantesca, Exato. né? Essa é a realidade, verdade. pô. Tanto pô, é que então, tem muito time jogando com ponta de lateral, né? A Pochettino tá fazendo isso direto lá nos Estados Unidos, botando Arsten na esquerda e tinha o EA pra jogar na direita, pô, de lateral direito. E ala, Ele tá punindo Team EA pelo que o Team EA falou dos ingressos, só pode, pô. Mas é engraçado, porque, vê só... Tem muito cara assim, quando você vai ver, porra, esse cara não era...
às vezes eu tô vendo o jogo assim, pô, esse cara não era atacante, bicho, o que esse cara tá fazendo na ponta aí? É engraçado porque, ó, na ala, tá ligado? tu tá falando de lateral que tá jogando, ponta que tá jogando lateral, aí vamos pegar o Wesley, por exemplo, que é lateral direito, tá jogando de ala esquerda. O Manchester City tá usando o O'Reilly, que era um meia, como lateral agora. E Matheus Nunes é o outro lateral, que era volante. Certo? O Arsenal usa uma linha de 4 defensores, porque os laterais só vivem podres. Timber tá machucado, o Calafiori também. Luiz Skelly, que tava indo até pra seleção, que pra mim era uma grande promessa ofensiva. Não tem minutagem. Então, pra gente entender, a posição tá tão complicada que tá todo mundo tentando algo diferente, pô. Cada equipe tá tentando algo diferente, pô. A era do lateral invertido parece que morreu em parte, assim, sabe? Então, assim, é uma posição muito complicada ultimamente, velho. Você não... O sistema, as mudanças do sistema de jogo mudaram a posição, e a verdade que eu acredito é que a gente tá perdido nessa produção lateral. Se você tá esperando um Roberto Carlos da vida, um Cafu, que sempre são os nomes citados, tá difícil, tá? Vai ser muito difícil. O que mais me incomoda, eu acho, da lateral esquerda é o que eu acho que é a incoerência, tá? De Ancelotti com relação às opções. Porque, assim, como eu falei, o que é que o Wesley pra mim é tão diferente? O Wesley é o cara mais ofensivo, é um cara que nitidamente a gente conta com ele do meio pra frente, digamos assim. E a gente tem um cara que faz isso com maestria na esquerda, que é Luciano Juba, pô. É um cara que dava pra contar do meio pra frente. Porque, assim, beleza, vamos supor, Douglas Santos sai, vai entrar, um exemplo, Beraldo, vai entrar Alexandro, vai entrar, sei lá, o outro Alexandro do Lille, qualquer um, assim, que joga na esquerda, são características parecidas, pô, sabe, assim, são caras que vão recompor mais, que vão chegar ali no meio, que vai fazer um cruzamento de longe, e é isso, sabe, não é um cara que tenta diferente, aí, pô, beleza, tu tem o Wesley lá, porque se tu precisar de ofensividade, tu bota ele, né, pra fazer esse desafogo, pra jogar mais ofensivo ali, mas na esquerda, que a gente tem um cara que faz essa coisa melhor do que o cara da direita, né? Porque Juba é melhor ofensivamente do que o Wesley é ofensivo, a gente não convoca, pô, sabe? Então, acho que fica meio que 2 pesos, 2 medidas. Se a gente tem Wesley e Juba, e nenhum dos dois joga como titular, mas eles estão lá, irmão, acho que tá de boa. São jogadores para situações de jogo ali que na visão de Ancelotti ainda não ocorreu, ele não precisou utilizar, mas ele tem repertório para mudar o ritmo de jogo. Agora imagina, a gente tá precisando ali, sei lá, um exemplo, 2-1 para qualquer outro time aí, Deus me livre, mas enfim, que aconteça isso, a gente tá precisando atacar de todo jeito, ele bota o Wesley na direita. Ele vai botar quem na esquerda? Sabe? Ele vai botar um quinto atacante para fazer do lateral esquerdo, sabe? Então, assim, ele não tem essa segunda opção ofensiva, e Douglas Santos nem é uma opção tão ofensiva assim. Então, isso é um negócio que me incomoda muito. Ou então, se ele tivesse 2 laterais direitos muito ofensivos, que ele ia dizer, gente, então, ó, lateral esquerdo para mim não serve de nada, vai ser ou um zagueiro ou um esquerdo, e a gente vai sempre atacar pela direita, seja com Wesley ou seja com outra pessoa, sabe? Mas não é o que a gente vê nem jogando e nem o que a gente vê nas peças. Então isso me incomoda muito. Fica parecendo aquela coisa do pedigree, né? Porque o cara é da Roma e o outro cara não é da Roma, né? O cara é da Bahia. Basicamente isso. Eu realmente espero... Se ele tivesse feito metade da temporada... Bicho, ele convocou Samuel Lino, pô. Ele chegou a convocar Samuel Lino. Mas ali foi pra vaga de Caio Jorge, né? Foi negócio de última hora. Eu sei, Rafa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é pela posição não, o que eu quero dizer é assim, Samuel Lino tinha feito, sei lá, 5 jogos bons pelo Flamengo, 4 jogos bons, 6 jogos bons, foi convocado. Juba tá jogando aí bem faz 1 ano, pô, entendeu? Então assim, porra, não faz sentido, sabe? É isso que me incomoda. Não tô falando pela posição, não. Eu só tô dando um exemplo de assim, o cara do Flamengo, ele joga 3 jogos bons e é convocado. Juba joga 1 ano, 2 anos aí, 1 ano e meio voando e não é convocado. E ainda faz mais de uma função, porque ele pode fazer o de ala, ele é o cara que pode cair por dentro. Se ele cair por dentro, ele abre o corredor pra Vini Júnior atacar, que foi uma coisa que Matheus Cunha fez muito isso. Quando o Brasil tinha bola, Matheus Cunha jogava aberto, mas quando o Brasil pegava a bola, Matheus Cunha centralizava para fazer tipo o segundo atacante ali, deixando a ala para Vini fazer isso. Isso principalmente no jogo contra a Croácia. Para Vini ir pro 1 contra 1, para ter aquela limpada e a finalização, sabe? Então, porra, bicho, tá na cara que a gente tem um cara para fazer essa função e parece que o cara é completamente desconsiderado. Então... Só porque Samuel Lino foi convocado naquela ocasião, eu acho que acabou o jogo. Caio Jorge lesionado, que até hoje eu não engulo essa lesão. Samuel Lino tava no vestiário, conversando com os caras. A Ancelotti fez, fica aí. Tá com teu passaporte aí. Manda trazer, tu vai embarcar com a gente. Se não, sério, é o único motivo.
Bom, mas acho que é isso, né? Não vai mudar muito Douglas Santos ou Alexandro na lateral esquerda, certo? Esse Meio jogo de volante campo. aí, eu acho que também. É. Tu já adiantou um pouquinho, eu acho que não tem muito o que discutir também, não. Não, isso aí eu nem vou Pode discutir. pular, isso aí pode pular. Porque assim, vai ter muita gente assim, ah, Danilo pode entrar. Poder é uma coisa, não vai, tá? Não Casimiro vai e Bruno Casimiro bem fisicamente, Danilo vai ser uma ótima opção. Fez gol Mas aí no titular ele não vai fim de ser. semana. Casimiro e Bruno Guimarães, pelo que já jogaram na seleção e pela carreira, é top 3 dupla de volante da Copa do Mundo, pô. Sem emoção nenhuma. Deve perder ali pra França se o cara pegar e pensar ali com o Tchouaméni, Kanté e tal, não sei o que, mas assim, tá muito bem entregue mesmo, pô. E o Brasil não tinha uma segunda opção, porque Andrei Santos sempre não conseguia render. E agora É. com essa partida de Danilo, né, que a gente também tá sendo emocionado, né? Porque ele fez uma partida e meia ali boa, né? Tá jogando muito no Botafogo, é verdade, merece muito e tal, mas assim, na seleção, a realidade é que ele tem um jogo bom e meio. Então a gente assim, né, também talvez a gente bote essa esperança toda na Copa e chegue lá e o cara não renda porque o cara não foi nem testado ainda e nem tem tempo, ele tem que ser convocado, isso aí pra mim é sem dúvida. Mas assim, a realidade é, Bruno Guimarães e Casemiro são um dos melhores duplos de volante da Copa do Mundo, já vem sendo testado e é isso. E com o Danilo deu uma esperança de, beleza, quando alguém tomar um amarelo, quando alguém cansar, quando alguém tiver que ser poupado, dá pra botar Danilo ali que ele vai desenrolar, porque aí André Santos não dá pra confiar. E só pra lembrar, tá? A gente tá projetando aqui a escalação de Ancelotti, que há um mês ele falou que já tinha essa escalação na cabeça dele e foi desmontada. Da estreia, tipo, da fase grupo, mais ou menos, né? Da estreia. Ele disse que já tinha a lista na cabeça e que já tinha Os 11 iniciais. os 11 iniciais, certo? Não, eu tô E perguntando agora- se é fase grupo ou estreia, porque pra mim é diferente. Jogar contra Não, Marrocos, jogar contra... não, com certeza. Bicho, eu acho que no segundo jogo, realmente, ele já vai mudar algumas peças, certo? E Eu não jogaria contra a Escócia com dois meio campos só. Eu não jogaria, não. Pô, mas se ele jogar contra o Marrocos, ele joga contra a Escócia, pô. O Marrocos Se ele, vai jogou, testar muito se ele mais. jogou contra a França, que Ele todo mundo vai. jogou contra a Eu quero França. ver contra a França. Ele, toma aqui, ó, 2 no meio. E Eu acho o contrário. Eu acho que é mais capaz dele fazer a mudança caso ocorra tudo bem no primeiro e no segundo jogo. Porque o Brasil, vamos supor, ganhou o primeiro ali do Marrocos, que vai ser bem difícil, mas ganhou do primeiro, ganhou do Haiti, pelo amor de Deus, não tem nem graça, vai ganhar. E aí vai pra Escócia. E aí, beleza, aí ele pode fazer uma alteração ou outra pra descansar a galera e tal. Mas eu acho que ele vai entrar com 4-2-4 contra o Marrocos, porque é o formato dele jogar, é o que ele quer pra seleção. Ele vai poder treinar e vai poder fazer várias situações de jogo ali, né? Porque ele vai ter uma Eu acho que o preparação Marrocos pra vem pra Copa. cima, bicho. Então, eu acho que não acho que o Marrocos vai jogar atrás contra o Brasil. não, vai ser jogo vai não, aberto. Então, assim, Mas o assim- ideal é jogar contra eles assim, aberto. Não, então, mas o que eu quero dizer é tipo assim, o desafio mais difícil do Brasil no grupo, ao meu ver, é contra o Marrocos, certo? Sim. E só que também é o primeiro. Então, o primeiro, ele vai botar o que ele tem de ideal na cabeça, que é o 4-2-4. Aí o que é que ele poderia mudar? Pô, não foi bem, vou mudar. Só que o próximo jogo é contra o Haiti. Pode ser 4-2-4, pode ser 4-1-5, pode ser 0-0, entendeu? 10, porque é contra o Haiti, pô, não vai interferir, então ele vai dar outra chance pro sistema preferido dele, que é o 4-2-4. E aí, dependendo de como for, pode ser que a gente mude lá no terceiro jogo. Mas antes disso, eu acho bem difícil. Vou te dizer o que vai acontecer agora, tá? Anota aí o gabarito, pode anotar aí. Primeiro jogo, vamos no 4-2-4 com essa escalação que a gente vai bater aqui hoje, certo? Segundo jogo, eu acho que ele já começa poupando alguns jogadores, principalmente os da ponta. Por quê? Copa do Mundo não são 7 jogos mais, meus amigos, são 8 partidas. E nesse esquema que a FIFA montou, porque o que acontece? A FIFA fez um teste nessa tabela no Mundial Sub-17 do ano passado. Só que você sabe que a FIFA fez lá, ela fez igual faz a NBA, igual faz a NFL, ela faz projetou seeds, né? Colocações, né? Ah, você teve a melhor campanha, você é o seed número 1. Você teve a segunda melhor campanha, você é o seed número 2. Por quê? Passa primeiro, passa segundo e passa os terceiros melhores colocados numa competição de 48 clubes. Por uma segunda fase, né? 16 avos de final. Não errei hoje. Ok? E aí acho que ele poupa já contra o Haiti. Porque vemos e convenhamos, sem se complicar com o Haiti, a gente já pode pegar o passaporte e voltar pra casa. Jogando aí com a Escócia. E aí com a Escócia... E com a Escócia ele volta com força total. Eu acredito que esse vai ser o movimento de Carlo Eu acho que vai Ancelotti. ser mais como o Rodrigo falou. Eu acho que é o seguinte, dependendo do que for o jogo de Marrocos, contra o Marrocos,
Se ele. Eu acho que no último jogo ele vai mudar de todo jeito. Porque. Concordo com vocês. No Marrocos ele vai entrar 4-2-4 com esse time que ele tá ideal na cabeça, tal. Haiti ele pode botar quem ele quiser, não faz diferença. Mas no último jogo, eu acho que ou ele vai ter que mudar, porque vai ter que ser, tipo, ir pra cima total, porque se complicou no grupo por causa do Marrocos. Ou ele vai ter que mudar porque a estrutura da Escócia é melhor você não se comprometer, tá tipo, porra, posso jogar um pouquinho mais defensivo porque já garanti aqui o grupo e tal, então posso botar aqui três volantes aqui para não ficar gastando meus laterais o tempo todo aqui. Posso botar três caras aqui para defender no meio. Acho que ele vai mudar de todo jeito alguma coisa contra a Escócia, eu acho. E tem um detalhe também. Do primeiro jogo pro segundo jogo são 6 dias, porque o Brasil joga no sábado e depois só joga na outra sexta. Então é uma semana de recuperação aí, basicamente. Já do segundo pro terceiro são 5 dias, eu acho. O Brasil joga 4 dias, né? Na quarta, joga na sexta, depois joga na quarta. Joga na sexta e depois joga na quarta. Então até esse intervalo de recuperação é diferente, o que corrobora ainda mais com uma possível mudança no terceiro jogo. Mas eu acho que tá mais linkada ao resultado do que a recuperação em si, tá ligado? Porque se a corda tiver no pescoço, meu amigo, vai ter que ir pro Pronto. pau. Pra gente fechar aqui, o ataque, certo? Eu acredito, Rafinha, Vini e Matheus Cunha são 3 jogadores que vão ser titulares nessa estreia, certo? E a grande dúvida é quem ocupará a vaga de Estevão. Porque na nosso debate, né, Rodrigo, a gente sempre fechou com esses 4 na frente, né? Estevão, Matheus Cunha, Vini e Rafinha. E aí a gente pode... E agora sim, pinta uma outra possibilidade que a gente viu contra a França já, tá? Que é o quê? Rafinha ser escalado na direita, iniciar na direita, e Martinelli entrar. Que tá todo mundo falando assim, Luiz Henrique ganha a vaga. Mas Martinelli jogando onde? Pelo meio? Não, na esquerda, calma, a gente vai chegar lá. Porque todo mundo tá gostando disso. Sem Estevão, Luiz Henrique titular. Sem Estevão, Endrick pode ganhar a vaga. Sem Estevão, Rafinha cai lá, certo? E se sem Estevão, Rafinha cai lá, provavelmente abre o corredor ou o centro esquerda. E lembrando, o Vini joga mais próximo do gol com o Ancelotti. Exato. E aí é exatamente o ataque que foi contra a França. É o que eu acredito que vai acontecer? Não, tá? É o que eu gostaria de ver? Também não. E aí eu pergunto a vocês, quem ocupa essa vaga de Estevão? Eu sou diferente, Rafa. Eu acho que tem grande chance disso acontecer, tá? Pelo que ele fez contra a França ali, né? É basicamente manter o ataque da França. Da Croácia, sei lá, da França. Me perdi. Contra a França. Esse ataque que eu falei que foi Rafinha, Matheus, Vini e Martinelli. Isso, pronto. Eu acho que é bem possível de acontecer, mas não é o que eu faria. O que eu faria eu ia com Rafinha na boa dele, que é jogando na esquerda, com Vini sendo um atacante pela esquerda, porque tem um detalhe, pô. Se a gente fizer isso, a gente tá botando Rafinha e Vini pra tabelar junto, pô. Pra jogar os dois lados, pô. Imagina assim, a quantidade de marcação dobrada de um lado só. Pega Vini, 2 em cima. Pega Rafinha, 2 em cima. Quando um dos dois achar o passe pra outra ponta, vai estar sobrando espaço, meu amigo, sabe? Então eu ia com Rafinha aberto, Vini mais na frente dele. Matheus Cunha como esse outro atacante ali, né, do lado de Vini, que é o cara que cai mais. É bem verdade que no Manchester ele joga mais esquerda, centro, né? Nesse caso aí ele cairia um pouquinho mais pra direita, mas eu acho que pra ele é de boa fazer. E aí eu ia, por meritocracia, eu ia com o Luiz Henrique. É um cara que, irmão, quando ele bota a camisa do Brasil, ele vira Ronaldinho. Ele vai pra cima, ele não tem medo, ele não se intimida. Então eu acho que por meritocracia, eu botaria ele. Mas eu não sei se ele tem essa confiança. Por isso que eu acho que ele iria na escalação que ele foi, que Rafa falou. Por quê? Martinelli é um cara muito mais testado na carreira. Rafinha é um cara que joga na direita e vai bem. Cunha, muito mais testado. E Vini Júnior é Vini Júnior. Então, assim, ele vai como se fosse os costa larga da parada, sabe? Assim, botar, quem tem casca aí vai jogar, por mais que não seja a combinação de posições ideais. Mas, pra mim, eu iria com essa que eu falei. Eu gosto dessa ideia aí e com Martinelli na direita, eu acho que é legal. Eu acho que se ele tiver mais espaço mesmo, eu acho que é melhor. Eu não acho que ele vai criar tanto assim quanto os outros, né, se fosse Rafinha do lado direito. Mas ele, pô, se ele tiver, ele é oportunista, né? Assim, ele é um cara que ele consegue aproveitar bem o que ele tem, né? Então eu acho legal essa coisa aí dele na direita. Não sei como é que funcionaria essa questão com Wesley e tal, que tu falou antes, que a ideia de um cara que corte pra dentro e tal é interessante, é bem interessante mesmo, mas
Até conflita um pouco, porque eu gosto muito de cara que joga com a perna certa pelo lado, sabe? Tipo, o cara da direita que joga na Direita jogando direita. na direita. Eu não gosto muito dessa coisa das pontas invertidas, não. Mas é preferência pessoal minha, porque eu gosto de jogo aberto e tal. Mas assim, eu acho legal, acho uma boa esse ataque aí não tem muito o que discutir, né? O ataque tá bem. Exato. Pra onde Tipo, você mexer vai João ter coisa Pedro, boa, né? Teve João Pedro, mas é claramente uma situação de tipo, precisa um cara de correria, um cara que vai. Né, você vai ter que enfiar uma bola pra frente e tal. Aí é melhor você tá com um cara assim, mas. Raramente Eu isso acho vai que ele não acontecer aproveitou muito bem nessa a chance, Copa. não. E eu falei isso do Martinelli porque eu não sou esses fãs todo de Martinelli, não. Mas eu acho que o João Pedro, assim, ele era o que. Ele era, por característica, eu acho que ele era um dos caras bem fortes pra concorrer nessa vaga aí de meio campo, né? Se aí a gente abre Vini, por exemplo. Abre Vini numa ponta, abre Rafinha na outra, joga com João Pedro e Matheus Cunha. Eu acho que era uma possibilidade, mas eu não gosto de jogar Rafinha pra direita e João Pedro não mereceu fazer com que Rafinha jogue num lugar que ele não gosta tanto. Porque ele não gosta tanto não, né? Que ele não vem sendo tão habituado assim. Então eu sacrificaria ele e dava chance para outra pessoa na direita. E aí para mim seria Luiz Henrique. Pra mim, ele começa com o Luiz Henrique, tá? Por ser um jogo que vai precisar de muita intensidade desde o começo. O Luiz Henrique tem essa intensidade. Porém, eu comecei a pensar aqui num detalhe, né? E vai depender muito de Hakimi. Se Hakimi tiver bem, a primeira escalação é com o Martinelli. Porque Vini não vai voltar para marcar Hakimi. Talvez Rafinha volte, sim. Mas eu acho, e ele sabe disso, que Martinelli come muito mais grama que esses dois para ele. É o cara que vai se esforçar. E na hora que tiver inverter, como ele inverteu no jogo contra a França, depois da parada técnica, ele inverte. Mas eu acredito que o titular, nesse momento, vai ser Luiz Henrique. Alguém vai perguntar, e Endrick? E Endrick? Endrick, como o Luiz Henrique, se Estevão tivesse inteiro, são jogadores que eu vejo muito no Brasil como jogadores de segundo tempo. Jogadores que vão entrar na partida e colocar jogo. Colocar fogo, não jogo, perdão. Colocar fogo no jogo. Martinelli, nesse momento, nessa temporada, não está sendo esse tipo de jogador. Ele está sendo muito mais operário. E com Ancelotti, ele vai ser jogador operário, que vai entrar ali para começar a trabalhar e vai ajudar a equipe de outras formas. Então, tem escadinha também, né, Rafa? Desculpa quando terminei. Não, pode falar. Não, então, aí tem escadinha também, né, assim. Tem Estevão que vinha jogando bem, aí tem Luiz Henrique que entra e joga bem. Endrick não vai pular essa posição assim de Luiz Henrique, porque Luiz Henrique não fez nada para perder a posição entre aspas, sabe? Assim, é até um problema no grupo ali que o cara cria. Então, a discussão é essa mesmo, mas eu acho que Endrick na frente de. Eu acho que Endrick não começa um jogo antes que Luiz Henrique comece um jogo na Copa do Mundo. Então, concordo eu acho que tem plenamente. esse respeito de hierarquia aí. Pode até ser que mude depois, mas antes Luiz Henrique tem a chance dele. Eu acho que é a favor de Martinelli, que ele é um cara que já é acostumado a jogar em ser tipo terceira, quarta opção do ataque, assim, né? No Arsenal e tal. Ele não é um cara que ele. Acho que por isso que ele tem esse lado trabalhador também. Porque, tipo, se ele não fizer isso, velho, tipo, ele não come, né? Não tem salário. Então, tipo, velho, ninguém vai estar dando a bola pra ele, tentando municiar ele, nem nada desse tipo. Então, assim, ele já tá meio acostumado a fazer esse papel de, tipo, velho, dar o gás aqui, cobrir e tal. Também concordo contigo, não acho que ele é um cara super talentoso que tipo, porra, você tem que, né, gerar situações pra ele estar criando e tal. Acho que não, velho. É mais pra tipo, precisa de alguém que ocupe, competente, que ocupe a ponta direita ali e aproveite as chances que vão surgir. Aquele cara que vai fechar pelo meio quando o Vini criar uma jogada absurda lá pela ponta, driblar alguém, foi pro fundo e meter uma bola pro meio. E tem um cara que funciona como um atacante que aproveita alguma coisa assim. Exatamente. Então, só para fechar, a gente vai de Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bruno Guimarães, Casimiro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini, ou Vini e Rafinha, como você prefira. Essa vai ser a provável escalação de Ancelotti do primeiro jogo. Uma escalação que ele tinha certeza e agora ele não tem mais, certo?